Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho, nós meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele a ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos chama a atenção para nós vivermos verdadeiramente a integralidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta nós apenas usarmos as palavras para dizer que amamos a Jesus, que amamos a Deus, mas precisamos verdadeiramente viver em nossas palavras os mandamentos de Deus e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus nos chama a viver. Quando Jesus diz que aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, e que Jesus diz não vos conheço, é muito triste isso, porque as palavras se tornaram vazias. As palavras que muitas vezes nós falamos de amor e de louvor a Deus são palavras vazias, porque o nosso coração está longe de Deus. Nós falamos muitas vezes para as pessoas, mas não falamos nada para Deus. Pelo contrário, praticamos atos diferentes daquele do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos chama a atenção para vivermos verdadeiramente a sua palavra. Quem ouve a minha palavra e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veja só que maravilha! Deus nos chama a colocar em prática, a construir a nossa vida no alicerce que é a rocha. Jesus nos diz que caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus. Nós tenhamos certeza, meus irmãos, que as tempestades dessa vida virão, as enchentes virão, as tribulações virão. E no momento que dessas tempestades virão, se nossa vida não tiver alicerçada em Cristo Jesus, termos a fé, a confiança, a esperança que todas essas tempestades passarão, nós cairemos em ruína. É como Jesus vai dizer, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Confiou só nas coisas do mundo, nas coisas temporais. Todas essas coisas passarão. Por isso que muitas vezes as pessoas, na hora de desespero, na hora da dor, do sofrimento, da angústia, da doença, as pessoas caem no desespero, muitas tiram as vidas, ficam sem esperança, porque
a sua fé é fraca, sua fé é nada. Não construíram a sua vida, a sua fé sobre a rocha que é Cristo Jesus, mas sobre a areia, nas coisas do mundo, nas coisas passageiras. Quem constrói a sua vida, edifica a sua vida em Cristo Jesus, nada abalará. Claro, passaremos pela dor e pelo sofrimento, mas com a confiança, a esperança que não estamos sós, que na tempestade da nossa vida, Cristo está na nossa barca. E chegará o momento que Jesus dirá: cessará as tempestades, cessará os ventos. E assim somos todos nós, os homens prudentes, que escutamos a palavra de Jesus e as colocamos em prática. Que nesse dia nós peçamos a Cristo Jesus que nos dê a força para permanecer nele. Queremos permanecer em Jesus, queremos construir a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus. Sobretudo, viver a nossa vida dando testemunho verdadeiro das palavras do Evangelho e dos mandamentos de Deus. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe.